E aí galera, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia Diagnóstico Gente. Salve! E aí, como estamos? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um episódio do BPA, né? O BPA é o bate-papo aleatório, que eu fiz um episódio somente. E eu gostei muito de ter feito aquele primeiro episódio, pra vocês enxergarem um pouco assim, o cenário da última vez, igual é o que eu tô fazendo agora, na verdade. Eu basicamente sentei assim num domingo à tarde e no sofá de casa coloquei o gravador do celular para poder começar a gravar e comecei a falar sem um roteiro específico e foi muito legal. E eu vou fazer aqui agora de novo, né, esse mesmo ideia de episódio, o BPA, ele vai vir com uma certa frequência. E, cara, eu queria trazer hoje um ponto que eu falei no último BPA, inclusive, que é o nome do episódio, né, que eu coloquei ali, que a ignorância é uma dádiva, né. E eu escutando o episódio, eu vi que eu estava reiterando muito o ponto de que a ignorância, né, nos traz um certo modo de viver que seria interessante. Mas eu gostaria de falar que ali eu estava sendo um pouco sarcástico, eu não acredito muito nisso, apesar de que, né, eu acho que viver no modo ignorante, ainda assim, de certa forma, nos livra de informações e algumas coisas, né, que nos faz ficar inseguros ou enfim, coisas da vida no geral. Mas quando mais, e vou pelo contrário agora, quanto mais a gente, né, se descobre, quanto mais a gente se entende, né, entende a sociedade, entende o mundo, né, menos ignorante, obviamente, a gente fica, mas também a gente consegue enxergar como que as coisas funcionam e lidar em cima disso, né? Então, eu só queria deixar isso claro, que, de fato, eu não acredito que a ignorância é realmente uma dádiva, eu não acho que seja, tá? Eu acho que saber, inclusive, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Que o saber, ele tem que fazer parte da vida de todo ser humano. E, inclusive, é um ponto importante para a sobrevivência, né? Quando a gente não sabe das coisas, a gente não tende a sobreviver muito em harmonia, né? Então, a ignorância não é uma dádiva de fato, eu queria deixar isso bem claro. E um outro ponto também que eu queria deixar claro é que quando eu digo que a vida é muito difícil, eu tenho que pontuar aqui que eu vivo num certo privilégio, né? Eu moro sozinho numa região legal de Belo Horizonte, né? Eu tenho uma vida financeira estável, né? Estável assim no sentido de que eu não sofro, né? Para poder pagar minhas coisas e tudo mais. E quando eu falo que a vida é difícil, pode soar um pouco né, nessa vibes, nesse lugar de que eu tô sendo um pouco hipócrita, assim, mas na verdade, quando eu digo que a vida é difícil, ele vem muito mais no quesito responsabilidade, as minhas responsabilidades, né, que eu preciso ter, que seria muito mais fácil se eu não tivesse essas responsabilidades, que tem um pouco a ver com essa questão de ignorância e tudo mais, e que essas responsabilidades, a constância e tudo mais, torna a vida um pouco mais, né, chatinha, digamos assim, um pouco mais difícil. Mas, obviamente, eu estou falando isso dentro de um cenário muito específico aqui da minha vida, né? Eu sei que outras pessoas têm outras condições e tudo mais, e eu sei que a vida é muito mais difícil para muitos tipos de pessoa, para muitas pessoas, né? Para a maioria das pessoas aqui no Brasil, na verdade. Então, eu tenho que ter essa noção. Mas quando eu digo que a vida é difícil, ela está muito mais ligado às responsabilidades do dia a dia, e eu tenho muita consciência de que eu falo isso com todo o meu privilégio aqui de barriga cheia, porque, né, eu imagino o quão algumas pessoas aí, a maioria das pessoas no Brasil sofrem, mas é importante eu deixar isso claro para também não soar
de diferentes maneiras. E isso eu tô falando porque eu escutei o podcast, eu comecei a viajar nisso e é importante que eu reitero isso agora, para não ter nenhum tipo de mal entendido. E é isso, eu queria fazer essas duas pontuações. E cara, eu queria fazer uma terceira pontuação, que é o seguinte, pontuação importante, tá? Eu gosto muito do meu cachorro. Ele tá aqui do meu lado. Eu tenho um cachorro que ele chama Xande. Eu peguei ele com 1 mês de idade. Eu peguei ele, inclusive, com a ex-namorada. E hoje não tem guarda compartilhada. Ele só fica comigo mesmo. Mas, cara, ele tá dormindo aqui do meu lado tão fofo. E é engraçado, né? O quão o cachorro, na verdade, pets no geral, nos fazem bem. O Xande especificamente, eu não sei outros, né? Mas eu imagino que sim também. Ele me dá muito trabalho no dia a dia. Eu tenho que passear 2 vezes com ele no dia, né? Minha rotina já é um pouco mais carregada. Eu tenho que passear. Eu passei com ele todos os dias, religiosamente, 2 vezes no dia. Eu moro sozinho, então quando eu não preciso, por algum motivo, não consigo ficar em casa durante o dia inteiro, eu preciso deixar ele no hotelzinho, então é um custo a mais, né? Tem que comprar ali ração todo mês, tem que comprar petisco e tudo mais, é um gasto um pouco a mais. Mas, cara, ele é tão fofinho. Ele tá aqui do meu lado dormindo aqui, ó, encostado no meu braço. Nossa, se eu estivesse gravando aqui, vocês iam ver como é que ele tá bem engraçadinho, todo encolhidinho. E é engraçado, né, o quão pet nos faz bem no geral. E tem até pesquisas, né, sobre isso, de quando você fica alisando o seu pet, né, quando você fica tendo ali um momento com o seu pet, traz coisas boas pra você. Eu esqueço o nome os nomes científicos das coisas, mas traz coisas boas ali pra você, libera hormônios, né, bons aí no dia. Ele tá aqui tão encolhidinho, tão fofinho, e eu gostaria de deixar isso registrado aqui nesse podcast. E outra coisa aqui também que eu tenho pensado muito ultimamente é sobre as nossas relações sociais. As nossas, eu digo as minhas, né? As minhas relações sociais no geral. Cara, eu me pego pensando às vezes que eu conheço tanta gente por conta mesmo do meu trabalho, né? Um dos trabalhos, na verdade, que eu dou aula de forró também, então eu tenho contato com muitas pessoas, conheço muitas pessoas novas praticamente todos os dias. E eu conheço tanta gente, mas tanta gente, que às vezes eu fico até meio perdido. E eu sou muito bom com nomes, né? Então eu gravo nome com muita facilidade, nome, às vezes data também gravo com muita facilidade. E eu me pego pensando assim, caramba, eu conheço tanta gente, mas tanta gente, e ao mesmo tempo eu não conheço ninguém. Tá ligado? Tipo assim, é um conhecer muito superficial. E tá tudo certo, eu não preciso conhecer todo mundo de forma profunda, né? Na verdade, seria muita pretensão minha. Mas é uma coisa que eu fico pensando assim, caramba, velho, eu conheço tanta gente, mas tanta gente, ao mesmo tempo eu não sei nada da vida dessa pessoa, tá ligado? E às vezes tem pessoas que a gente vai aproximando, normal, né? A gente vai conhecendo um pouco mais, vai sabendo um pouco mais sobre a vida da pessoa. Mas ao mesmo tempo eu fico tipo, caramba, como a vida é engraçada, né? Nesse ponto, tipo assim, eu cheguei num ponto assim que eu conheço muitas pessoas e ao mesmo tempo eu não conheço ninguém. E é um ponto também que eu trouxe já em algum episódio assim, que eu tava falando sobre a importância da desimportância. Que minha psicóloga fala assim, Jean, se você se importa com mais de 10 pessoas, tem alguma coisa errada aí na sua vida, e de fato. E de fato, eu não me importo com mais. Na verdade, deve ter umas, sei lá, vou chutar o número aqui, tá? Deve ter umas 5, 6 pessoas, assim, de fato, de amizade, né, no geral. Não, acho que tem um pouco mais, tem umas 7, 8, na verdade. Que eu me importo muito de, tipo, de querer saber o que tá acontecendo, né, de tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto muito de bater papo com pessoas. Inclusive, eu acho que esse tipo de episódio, o bate-papo aleatório, seria muito legal se fosse com alguma outra pessoa. Eu acho que isso vai acontecer ainda, quando, né, quando isso ficar um pouco mais organizado, se ficar também, mas isso vai acontecer ainda. Mas eu gosto muito de conhecer, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? E eu sou a pessoa que é da escuta. Eu gosto de falar muito também sobre mim. Vocês já devem ter percebido até pelo próprio podcast. Eu gosto muito de falar sobre mim, mas eu sou muito curioso. Eu sempre quero saber mais do que a pessoa tá falando. Por exemplo, se eu tô conhecendo uma pessoa X e ela fala pra mim, tipo, eu estudei, sei lá, eu estudei psicologia, mas hoje eu trabalho com investimento financeiro. Tipo assim, nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado?
E só de falar isso pra mim não é suficiente. Eu preciso saber o que aconteceu nesse meio do caminho pra você chegar nesse ponto de ser investidora e não trabalhar no ramo da psicologia, sabe? E eu adoro isso, mano. Eu adoro conhecer gente, eu adoro saber mais sobre as pessoas, né? Não só sobre pessoas novas, mas também pessoas próximas a mim. Eu tava na minha cidade nessa semana passada e eu um dia saí com um primo meu, que ele é um ano mais velho que eu. A gente sempre foi muito próximo. Depois da vida adulta, né? As coisas começaram. A vida adulta começou a tomar parte das nossas vidas. A gente acabou não. Tipo assim, a gente foi sempre muito próximo, sempre muito primos mesmo, mas quando chegou na vida adulta a gente foi afastando um pouco também. Mas eu tava lá na minha cidade, ele também é de Belo Horizonte, e a gente tava conversando assim, e eu percebi que ele é uma pessoa também que é bem parecida comigo, assim, nesse quesito. E a gente tava falando sobre essas coisas da vida, e ele falando sobre investimentos, né? Eu também falando sobre coisas da minha vida. E, tipo assim, eu quero trazer esse cenário porque eu tava conversando com um primo que eu conheço desde quando eu nasci. E eu tava curioso pra saber das coisas, assim, da vida dele e ele também da minha, sabe? Tipo assim, eu acho que essas coisas é, é bom, faz parte da vida. E eu sei que tem muitas pessoas que elas não são assim. E eu te confesso que eu fico um pouco incomodado com esse tipo de pessoa. Que normalmente são pessoas que só falam sobre si, né? Eu fico um pouco incomodado, mas eu também entendo, né? Eu também entendo. Mas eu, Jean, necessito de reciprocidade. Tipo assim, se eu tô curioso pra saber de tal coisa da sua vida, eu também quero que você fique curiosa ou curioso pra saber sobre coisas da minha vida. Isso não só de relacionamento de amizade, mas também amoroso. E é um tipo de coisa assim que eu olho muito, sabe? Na verdade, é uma das primeiras coisas que eu olho reciprocidade. Tanto de amizade quanto de vida amorosa mesmo. É uma das primeiras coisas. Porque eu também quero falar sobre. Eu quero me sentir à vontade em falar sobre a minha vida, né? Sobre o meu dia, que seja. E eu acho que pelas minhas vivências, assim, eu acho que as pessoas ainda. Eu não sei também se tem, né? Eu não sei também se tem que ser assim, mas as pessoas não sabem muito escutar, assim, no geral. Tanto é que quando eu conheço pessoas que escutam e têm essa reciprocidade, tipo assim, conversa dura, né? Até tarde, né? Vai conversando, porque eu acho isso importante enquanto relação. Mas tem gente que não acha, tá tudo certo. E se eu tô falando sobre mim, é um bate-papo aleatório. E por que eu tô falando sobre isso? Não lembro mais. Mas, eu sou uma pessoa a favor da reciprocidade. Reciprocidade curiosa. Se eu sou curioso sobre a sua vida, eu quero que você seja também curiosa sobre a minha vida. Mas, obviamente, né? Eu quero muitas coisas também. Você não precisa atender minhas expectativas. As pessoas não precisam atender minhas expectativas, mas eu acho isso importante. Eu acho isso enquanto relação. É importante eu reiterar, porque parece que eu estou falando sempre sobre o amoroso. Mas, enquanto relação social, né? De amizade e tudo mais, eu acho que isso engrandece e é importante. E essa semana, cara, eu vi um vídeo no Instagram de um cara que ele fala assim sobre pessoas, sobre amizades que claramente é uma amizade próxima a você, que se importa com você, mas que não faz questão de estar com você. E eu fiquei pensando muito nisso, mas não faz questão no sentido de que, por exemplo, vamos supor, eu, Jean, tenho uma amizade que ela tá num momento difícil, é uma pessoa, né, um pouco mais para baixo e tudo mais. E é meu aniversário, por exemplo, né? E essa pessoa, talvez sabendo que é meu aniversário, eu espero que ela apareça, fica ali um tempinho, troca ideia comigo, com as pessoas que possivelmente são amigas dela também, e tá tudo certo. E o cara tava falando sobre essa pessoa que faz exatamente o contrário, que a pessoa é muito sua amiga, mas ela tá passando por um momento de vida difícil, e ela não faz questão de estar com você igual você já fez em algum momento de estar com ela. E eu fiquei pensando nisso, porque esse ponto nunca tinha chegado na minha mente. Eu falei, mano, mas faz sentido. Obviamente, né? Tem questões e questões. Né?
um familiar muito próximo morreu um dia antes do aniversário. Obviamente, aí seria hipocrisia da minha parte. Mas, cara, tem momentos da vida que a gente fica um pouco mais ansioso, né? E tem pessoas que são mais depressivas, né? Diagnosticamente depressivas. E isso é um ponto importante até para as pessoas, assim, eu vejo, de sair um pouco dessa força, né? Desse poço. Tudo bem, você não quer se socializar, você não quer ficar, beleza, mas vai, fica uma horinha lá, dá parabéns, ou que seja, não necessariamente o aniversário, né, mas vai, fica lá uma horinha, troca ideia um pouquinho, fala assim, amigo, eu não tô muito bem hoje, não vou ficar muito tempo, tá, mas assim, eu tô aqui por você e tudo mais. Cara, isso é um nível de maturidade maravilhoso, e quando o cara falou isso, eu falei, mano, isso faz muito sentido, sabe? E eu comecei a olhar pra dentro eu comecei a olhar para dentro mesmo, do tipo, será que eu sou essa pessoa? E eu acho que não, porque eu gosto de sair, às vezes. hoje eu tô um pouco mais contido, mas ainda assim eu gosto de sair, eu gosto de resenha, de ficar na casa de amigo, fazer qualquer coisa específica. Mas eu achei esse pensamento, assim, tipo assim, maravilhoso, sensacional. E é uma coisa assim que é importante a gente pensar, né? É importante a gente ter essa consciência. Eu acho que tem muito a ver com maturidade também. E, cara, por falar em maturidade, me veio outro negócio aqui na minha mente, que eu falei com minha psicóloga também recentemente, que eu acho que por muito tempo eu fui um adulto disfuncional. Eu caçava formas de não fazer coisas que eu precisava fazer, sabe? E isso me trouxe essa sensação de que eu fui por muito tempo um adulto disfuncional. Aí ela falou comigo assim, eu falei assim, mas Jean, eu acho que isso também tem muito a ver com maturidade, né? Tipo assim, hoje eu tenho 31 anos, mas por muito tempo eu sempre fui muito preguiçoso. Hoje eu sou ainda um pouco preguiçoso, mas eu fui muito preguiçoso, assim, no geral. Acho que também muito por conta de criação também, né, e tal. Mas eu comecei a viajar nisso porque é paia ser um adulto disfuncional, principalmente sendo um homem, né? Um homem disfuncional. Hoje eu não me considero, né? Mas esse pensamento me trouxe assim alguns gatilhos assim importantes. E ela falou assim, mas eu acho que isso tem muito a ver com maturidade. Você era uma pessoa imatura, né? Não tinha ainda o desenvolvimento do córtex pré-frontal ainda por completo, então isso só acaba ali após os 25 anos, mais ou menos, né? E eu acho que tudo tem a ver com maturidade mesmo, no geral, né? Quanto mais a gente vai aprendendo, né? Olha, eu voltando na questão da ignorância e quanto mais a gente vai aprendendo, eu me provando que eu estava errado, que a ignorância não é uma dádiva. Quanto mais a gente vai aprendendo, vai sabendo das coisas da vida, a gente vai conseguindo lidar também com as situações de diferentes maneiras e maturando, e acostumando, e aprendendo, né? Eu acho que faz parte da vida. E, cara, a vida é boa demais, dá conta. Eu gosto muito de viver, igual eu falei. Agora que eu tô do lado do Xande, ele tá dormindo, eu tô com o braço em cima dele, ele tá dormindo fofinho. É um sábado de tarde, tô de boa em casa. Agora eu devo assistir uma série, daqui a pouco tem jogo do Cruzeiro, eu vou assistir também. É isso, tem que ser grato também às coisas da vida, porque minha vida é boa também. Mas é isso, devaneei um pouco aqui. Mas tá bom por hoje, né? Bate-papo aleatório, tá ótimo demais. Passei por alguns assuntos específicos e voltei um pouco no primeiro que eu comecei aqui. Mas é isso, time. Valeu demais, tamo junto, muito obrigado por me escutar. Me siga ali na rede social, @geanjos com 2 S e @fuiterapia, tá? Vai ter coisas novas aí. Se já não teve, né? Porque eu não sei quando que eu vou postar esse episódio, mas se não teve ainda vai ter no Instagram lá. Eu vou começar a postar algumas coisas interessantes. É nóis, tamo junto, valeu!